Olá, turma. Aqui quem fala é a professora Maiara e hoje nós vamos estudar sobre a colonização da América Portuguesa. É um assunto que está lá no capítulo 9 do livro de vocês, então gostaria que vocês acompanhassem comigo, ok? Então vamos lá. Então, gente, lembrando que essa expressão América Portuguesa quer dizer o território da América que foi colonizado pelos portugueses. Então, nós estamos falando do Brasil, né? Como o Brasil ainda não era uma nação independente, era um território que teoricamente pertencia a Portugal, por isso que nós chamamos nesse contexto ainda de América Portuguesa. Né? Então, aqui no livro de vocês, ele vai começar falando sobre o encontro inicial entre os portugueses e os povos indígenas que viviam aqui. Né? Os povos tupis, eles se expandiram pelo litoral, né? Quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou no território onde fica atualmente Porto Seguro, na Bahia, lá no dia 22 de abril de 1500. Né? E como é que foi esse primeiro contato entre os povos que estavam aqui, os chamados tupiniquins, e os portugueses, né? Os tupiniquins estranharam quase tudo, afinal era tudo novo para eles, aquelas embarcações enormes, né? As caravelas, as roupas diferentes, armas de fogo e principalmente a língua daquele povo que era um povo de pele branca, cujos povos indígenas nunca tinham entrado em contato. E para os portugueses também foi um estranhamento muito grande, porque era um povo estranho para eles, que vivia de uma maneira diferente, que viviam quase sem roupa e tinham uma organização social bem diferente da que os portugueses estavam acostumados na Europa. A gente tem aqui um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que foi o primeiro registro histórico dos portugueses aqui. Pero Vaz de Caminha, perdão, era um membro da esquadra de Cabral, ele era um escritor responsável por fazer essa comunicação com o governo português e ele enviou essa carta logo após ter chegado ao Brasil. Né? Um dos trechos dessa carta dizia: a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus sem nenhuma cobertura, e nisso tem tanta inocência como tem em mostrar o rosto. Os cabelos são corridos, de boa grandura e raspados até por cima da orelha. Essa terra, Senhor, é toda praia e muito formosa. Até agora não podemos saber se haja ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares. As águas são muitas, infinitas. Assim, de início, essa terra, ela não despertou o interesse dos portugueses, até porque naquele contexto de grandes navegações, os portugueses queriam ali a busca, né, do mercantilismo, do comércio com das especiarias, das pedras preciosas, e de início eles não encontraram nada disso aqui. Eles só encontraram um território de mata e de povos nativos, mas não tinha aquelas riquezas que eles estavam interessados no momento. Então, nos primeiros contatos com o Brasil, os portugueses eles acabaram se interessando primeiramente pelo pau-brasil, que tinha um certo valor comercial na Europa, porque ele, através da extração, né, do pau-brasil, de um líquido que tem no pau-brasil, eles conseguiam produzir tecidos que serviam para... Aliás, eles conseguiam extrair uma tinta que servia para tingir tecidos, construir móveis e casas e etc., com a sua madeira. Ao saber da existência do pau-brasil, o rei de Portugal autorizou a construção das feitorias para armazenar e comercializar a valiosa madeira. Eram os indígenas que cortavam e transportavam os troncos até, né, as feitorias erguidas no litoral. E lá eles realizavam a troca. Os indígenas davam aos portugueses as toras da madeira e recebiam em troca colares, facas, machados, espelhos, que eram objetos úteis para eles. Né? Essa troca era chamada de escambo. Né? Ou seja, o escambo era a troca do trabalho indígena, né? Eles realizavam o trabalho de cortar, né, a madeira, carregar até os navios portugueses, e os portugueses pagavam eles com objetos, objetos que para os portugueses não tinham a grande valor, mas para os índios tinham. É, então, após esse primeiro contato, né, após se espalhar pela Europa a notícia de que os portugueses tinham descoberto esse território,
Isso despertou, né, a ambição de alguns outros países europeus, e logo os franceses também passaram a frequentar o litoral brasileiro. E por meio de alianças com os tupiniquins, aliás, com os tupinambás, que eram inimigos dos tupiniquins, levaram daqui também grandes carregamentos de pau-brasil. E diante da ameaça francesa, né, o medo que os portugueses tinham de acabar perdendo o território, porque sabiam que os franceses estavam vindo aqui, a monarquia francesa reagiu, enviando ao Brasil 2 expedições policiadoras, comandadas por Cristóvão Jacques. E, né, depois dessa expedição, eles concluíram que era impossível ficar vigiando um litoral tão grande, né, e com medo de perder a terra para os franceses, eles acabaram decidindo iniciar a colonização. Então, isso se deu mais ou menos, né, já após 1530, 1540, né, que ele enviou para cá a primeira expedição colonizadora em 1530. A expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza combateu os franceses, explorou o litoral brasileiro e em uma das áreas habitadas pelos indígenas Guaianacés e Carijós, fundou a vila de São Vicente, que foi a primeira vila do Brasil. Ali mandou erguer uma capela e o primeiro engenho, destinado à produção de açúcar. Aí a gente tem essa pintura, né, de um pintor chamado Benedito Calixto, que ilustra como é que foi essa fundação da Vila de São Vicente, que foi a primeira vila fundada no Brasil. Então, gente, quando os portugueses então iniciaram a colonização, a primeira maneira que eles encontraram de iniciar esse processo foi dividindo o então território que eles possuíam em partes, né? E cada parte dessa era chamada de capitania hereditária. Na época, o rei de Portugal era Dom João III, né? Os portugueses tinham um enorme império com terras no Oriente, na África e na América. E, né, para realizar essa colonização, eles dividiram o território brasileiro em 15 faixas de terra, as chamadas capitanias hereditárias. Cada capitania hereditária dessa foi entregue, né, a uma pessoa de confiança do rei, geralmente um nobre português, né, que era o chamado donatário, né? Para receber a capitania hereditária, ele recebia a chamada carta de doação. Né? Então, todo donatário ele tinha deveres, né, para com a coroa portuguesa. Então, assim, eles não eram os donos da terra, eles só administravam, né? O dono da terra ainda continuava sendo Portugal. Mas todos os donatários tinham a obrigação de desenvolver o cultivo da cana-de-açúcar, né? Logo mais à frente a gente vai ver o motivo, né? A cana-de-açúcar já era conhecida pelos portugueses, porque eles já plantavam em outros locais, principalmente na África. O Brasil, por ser um país de clima tropical, era apropriado para esse consumo, né? Então, eles tinham também que expandir a fé cristã. Os portugueses, como a gente já viu, era um país cristão. Organizar a defesa militar e estimular a ocupação portuguesa da terra, ou seja, estimular que cada vez mais portugueses viessem morar aqui. Além disso, eles também tinham as suas obrigações, que era retirar para si 5% dos negócios do pau-brasil, cobrar os impostos, julgar os habitantes das capitanias, né? Eles tinham o poder de condenar à morte índios, negros e homens livres pobres. Conceder as seis-marias. Seis-marias era como se fossem lotes de terras, né? Pedaços de terra para quem tivesse recursos para produzir nelas, né? E ter a sua própria sesmaria, né? Era ali onde ficava, digamos assim, a sede da administração onde o donatário morava. Só que o sistema de capitanias hereditário, ele não teve sucesso esperado, né? Ele não prosperou. Principalmente pela falta de recursos que alguns donatários tinham, não era uma coisa assim, às vezes muito atrativa para eles saírem de Portugal, virem para o Brasil, que era uma terra longe, desconhecida, até então que, né, não se tinha certeza se aquilo ali realmente ia prosperar. As terras eram muito grandes, então era difícil administrar, não tinha comunicação entre elas, tinha a resistência indígena, né? Os indígenas
promoviam ataques resistindo àquela dominação, queimavam plantações, atacavam os locais, né, resistindo àquela condição de opressão que eles estavam sofrendo pelos portugueses. Além disso, alguns donatários eles não chegaram nem a vir para cá, né? Eles meio que desistiam, não queriam vir. Inicialmente, somente Pernambuco e São Vicente foram as capitanias que deram certo. E depois também a Bahia, né, devido à cana-de-açúcar. Entre os fatores que contribuíram para o sucesso da produção açucareira no Nordeste estão a fertilidade do solo, o clima adequado, né, que era um clima adequado ao cultivo de cana, um clima tropical, e também a proximidade com a Europa, né? Se vocês puderem observar, né, as capitanias hereditárias, ou seja, o território português, o território brasileiro que estava sob domínio português, era basicamente o Nordeste. Então, ainda não era o território brasileiro inteiro que a gente conhece hoje, era basicamente a faixa de terra do Nordeste e um pedaço ali do que hoje é o Sudeste, né? Então, esse território ele é mais próximo da Europa, então ficava mais fácil essa ida e vinda de portugueses para cá, né? Tanto que Fortaleza, que é a capital do Ceará, ela é o ponto mais próximo da Europa que nós temos aqui no Brasil, né? Então, esses foram os principais motivos pelos quais somente essas capitanias nordestinas, né, prosperaram. Como as capitanias elas meio que fracassaram, né? O governo português ele decidiu criar um tipo de administração mais centralizada, ou seja, um governo geral que ajudasse a organizar de maneira centralizada o poder, né? As capitanias hereditárias elas não deixaram de existir, tá, gente? Porém, o governo geral ele veio como um auxílio para ajudar nessa administração. Em 1548, os governos gerais foram criados, né? Os governadores eram geralmente homens que tinham prestado serviços ao Império Português na África ou no Oriente, ou eram parentes de pessoas influentes. Assim, formaram-se pouco a pouco do interior, né, do Império Português redes de poder baseadas no favor, no parentesco e em interesses particulares. Em março de 1549, chegou à Bahia o primeiro governador-geral, que foi o Tomé de Souza. Ele veio acompanhado de 3 auxiliares, o capitão Mor, que cuidava da defesa, o ouvidor Mor, encarregado da justiça, e o provedor Mor, responsável pelas finanças, né, pela parte financeira. Com ele vieram também funcionários, né, carpinteiros, soldados e os jesuítas, que eram padres catequizadores, né, que vinham para catequizar, né, para converter os povos nativos em cristãos. Tão logo chegaram, os portugueses guerrearam contra os indígenas que resistiam à ocupação portuguesa. E após vencê-los, apossaram-se de suas terras e nelas construíram e fundaram naquele mesmo ano a cidade de São Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, né, a cidade de Salvador, na Bahia. As primeiras casas da cidade eram todas muito simples. Essas casas e os armazéns ficavam na parte baixa da cidade, chamada hoje de comércio. A casa do governador e a casa da Câmara Municipal ficavam na parte alta, onde hoje, né, está a Praça Municipal, a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda e o Terreiro de Jesus, ou seja, Salvador é uma cidade de relevo irregular, então você tem uma parte mais alta da cidade e uma parte mais baixa, né? Os outros governadores gerais foram Duarte da Costa, que foi o segundo. Ele também veio acompanhado de vários colonos e de jesuítas. Entre eles estava o padre José de Anchieta, que fundou no Planalto de Piratininga o Colégio de São Paulo, né, que deu origem à Vila de São Paulo e depois à cidade de São Paulo. E o terceiro foi o Mendes Sá. Ele também guerreou contra grupos indígenas e, por meio dessas guerras, conseguia terras e escravos para os engenhos. Em 1621, com o objetivo de melhorar a defesa e o controle do território, a monarquia portuguesa dividiu o território colonial em 2 áreas administrativas. No caso, o estado do Maranhão, com capital em São Luís, né, e o estado do Brasil, com capital em Salvador, né, onde hoje fica parte do estado da Bahia. Então, vocês observam que era muito diferente a divisão territorial do Brasil nesse período. Está muito longe de ser
o que é hoje, né? O território de domínio português aqui era basicamente isso aqui, como eu já tinha falado anteriormente, a parte do Nordeste e do Sudeste. Então, toda essa parte aqui do Brasil, que a gente está vendo aqui, ainda era de domínio espanhol. Era um território que ficou com a Espanha lá no Tratado de Tordesilhas. Porém, os espanhóis eles não chegaram a explorar esse território, que pouco a pouco foi sendo absorvido pelos portugueses. Outro órgão importante criado pelo governo português, com o avanço da colonização, né, foram as câmaras municipais, que eram órgãos encarregados de administrar as vilas e cidades, né, e os vereadores das câmaras eram eleitos entre os chamados homens bons, que eram aqueles considerados cidadãos, né, que tinham riqueza, prestígio social, grandes proprietários de terra, grandes comerciantes. Então, pesquisas recentes demonstram que isso era o que acontecia nas câmaras municipais de Salvador, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Para ser vereador, não bastava riqueza ou prestígio, era preciso ter pureza de sangue, ou seja, você não podia ser descendente de negros, nem de judeus, nem de índios. Então, reunidos nas câmaras, os chamados homens bons decidiam, entre outras coisas, realização de obras públicas, impostos, né, que iam ser pagos pelos vendedores, a conservação, a limpeza das ruas, os salários, né, dos trabalhadores livres, o abastecimento da terra, né, como a farinha, né, abastecimento de farinha. Se, por um lado, os vereadores dessas câmaras eles representavam os interesses do rei de Portugal e tinham que cumprir as suas ordens, por outro, né, enquanto habitantes da colônia, eles tinham interesses próprios, que eram diferentes dos interesses de Portugal. Era comum, por exemplo, que essas diferenças, né, que houvesse diferenças entre o preço do açúcar dos senhores de engenho podiam ser muito maior do que aqueles que o comerciante português queriam pagar. E quando isso acontecia, os vereadores das câmaras escreviam para o governo pedindo que eles ajudassem junto com o rei, intercedessem ali, né? Então, às vezes existiam essas divergências aí entre os comerciantes e os vereadores das câmaras municipais. E quando isso acontecia, quem mediava, quem resolvia a situação era o governo português. Sobre a economia colonial, né? A economia colonial portuguesa aqui no Brasil, ela escolheu a cana-de-açúcar, né, para iniciar, por três boas razões: o solo fértil, o clima tropical e a existência da floresta para a obtenção da madeira, que favorecia o cultivo e o beneficiamento da cana. Os portugueses já tinham produzido cana-de-açúcar nas Ilhas da Madeira, na África, em Cabo Verde. O açúcar alcançava bons preços na Europa, gerando recursos para a monarquia portuguesa. Inicialmente, os capitais, né, o dinheiro investido nos primeiros engenhos, foram emprestados pelos holandeses. Mas depois, os senhores de engenho já conseguiam produzir açúcar com capitais próprios, com dinheiro próprio. A mão de obra, né, da monarquia portuguesa, eles autorizaram o governo geral a promover as chamadas guerras justas contra os indígenas, né, que eram guerras com o objetivo de escravizar eles. Isso explica porque os três primeiros governadores fizeram guerras contra os nativos, contra os índios. Destruíram aldeias, obtiveram terras e escravos para os engenhos com isso. Basta ver que em 1572, no engenho Sergipe do Conde, um dos maiores da Bahia, mais de 90% dos trabalhadores eram indígenas. Já na passagem do século XVI para o século XVII, os senhores de engenho começaram a comprar escravos africanos para substituir o trabalho indígena, né? Mas por quê, professora? Primeiro, falta de indígenas nas áreas açucareiras, porque eles fugiam, porque muitos morreram devido a maus tratos, a doenças, né? E os interesses envolvendo o próprio tráfico de africano pelo Atlântico, né? Era um negócio lucrativo você comprar e vender escravos, e os escravos eram vendidos por um alto preço. E também porque os africanos eles tinham uma certa experiência com o trabalho nas ilhas de Cabo Verde, na Ilha da Madeira, né? Os africanos eles tinham já uma certa afinidade com o trabalho, né? Já sabiam como fazer e conseguiam produzir bem mais do que os indígenas. Muitos africanos trazidos para o Brasil no século XVI e XVII eram bantus, povos agricultores e pastores, com grande domínio da metalurgia do ferro. Então, a partir daí, iniciou-se
um dos capítulos mais vergonhosos da história do nosso país, que foi o período da escravidão. Um período que durou muito tempo, né? A escravidão no Brasil ela só foi abolida em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, lá no dia 13 de maio de 1888. Então, ao longo desses mais de 3 séculos, milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, né, pela lógica escravista, para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, né, nas minas, no período da mineração mais lá na frente, e depois até no próprio ciclo do café. Então, no início, a mão de obra utilizada foi a indígena, porém, pouco tempo depois, iniciou-se a utilizar a mão de obra africana, que foi a que ficou, né? Dali para frente, até, né, o final já do século XIX, a mão de obra usada no trabalho aqui no Brasil, mesmo pós-independência, né, mesmo após a proclamação da independência do Brasil, o Brasil continuou utilizando mão de obra escrava ainda por um bom tempo. E o que era esse engenho, né? No começo, né, o açúcar era produzido em engenhos. E esses engenhos, no começo, eles eram o nome apenas do equipamento que era usado na fabricação do açúcar. Mas depois ele passou a significar todo aquele conjunto, né, de coisas e construções que estavam envolvidas no trabalho do açúcar, né? Ele passou a significar um conjunto que incluía as matas, o canavial, a casa de engenho, a roça, né, a casa grande, que era onde vivia o senhor de engenho, a senzala, que era onde moravam os escravos, a capela. Então, toda a lógica do trabalho com a cana-de-açúcar era chamada de engenho. Como ele mostra aqui nessa ilustração, você tinha a senzala, que era onde viviam os escravos. Então, você tinha aqui o canavial, né, que é onde era plantado. Aí aqui, tudo isso aqui era onde o trabalho era feito, né, com o processo de transformar a cana-de-açúcar em açúcar, o refinamento. E aí você tinha a casa grande, que era a moradia principal, onde vivia o senhor, dono da terra e dono dos escravos, né? E bom, gente, apesar da cana-de-açúcar ser o produto principal plantado aqui, né, plantado na maioria das vezes em larga escala, porque ele era visado para o mercado externo, né, o Brasil ele não era apenas produtor de cana-de-açúcar, ele tinha uma agricultura diversificada, né? No Brasil colonial, além do açúcar, também eram produzidos muitos outros gêneros, como o fumo, o algodão, o cacau, castanha do Pará, o guaraná, o couro e os alimentos como mandioca, feijão, milho, frutas e legumes, né? Você tinha o fumo, também chamado de tabaco, que era uma planta conhecida pelos indígenas, e ele também era produzido aqui, principalmente para ser consumido na Europa. Você tinha também o algodão, um produto nativo da América, que também era conhecido pelos indígenas, né? Que eles utilizavam para tecer redes, né? Para fabricar roupas, enfim. E na colônia portuguesa, o cultivo de algodão ganhou importância no século XVIII, principalmente na região dos atuais estados do Maranhão, Pernambuco, Ceará, né, e Pará, que se destacou como grande exportadora de fibras para as fábricas da Inglaterra. E, além da agricultura, você tinha também a pecuária. A pecuária, a criação de gado, né? A pecuária teve desde cedo importância no papel dos engenhos, onde fazia girar a moenda, né, as máquinas, transportava cana, servia como alimento. Os carros, né, de boi eram usados também para transportar pessoas e artigos que circulavam pela colônia. E a pecuária, portanto, era um setor decisivo para o funcionamento da economia, né, como um todo. Já no século XVII, havia pecuária diversificada de bovinos, ovinos, equinos e etc. Principalmente, né, nos sertões nordestinos, depois de um tempo buscou-se afastar a pecuária dos engenhos que estavam mais próximos do litoral, principalmente para não prejudicar os engenhos, né, o gado não invadir as plantações, não prejudicar as plantações. Então, por isso que até hoje a gente tem mais tradicionalmente no sertão aquela figura do vaqueiro, aquela figura do cara que usa roupa de couro. Isso vem desde a época da pecuária.
Havia uma grande quantidade de chacras, né, nas proximidades dos engenhos e ao redor das vilas. Elas cultivavam também mandioca, feijão, milho e etc. Essa produção de alimentos abastecia os produtores e suas famílias, né, a população dos engenhos, né, e os cidadãos que viviam em torno das cidades coloniais. Essas lavouras, todas, portanto, produziam para o mercado interno, diferente da cana-de-açúcar, né, e de alguns outros gêneros que eram mais voltados para o mercado externo, principalmente a cana-de-açúcar, o fumo, o algodão, eram para o mercado externo, ou seja, eram vendidos para fora. E já a parte de alimentos, como mandioca, feijão, milho e a própria pecuária, elas tinham a destinação para o mercado interno, ou seja, para o consumo do próprio povo que vivia aqui. Então, gente, na aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Não deixem de ler o livro, né? Não deixem de pesquisar, não deixem de estudar, fazer as atividades de vocês e qualquer coisa, estamos aqui. Até a próxima aula.